O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o DHPP, deu cumprimento a mandados judiciais a duas mulheres acusadas de terem participação no assassinato do empresário Antônio Francisco, empresário e pastor, encontrado morto, despido e com várias facadas no início do mês de abril. Na verdade, dia 1º de abril, Jonas. Ali na zona rural leste de Teresina. Coloca no ar, por favor, Fabrício. No dia 1º de abril deste ano, o empresário Antônio Francisco Santos Souza foi encontrado morto na zona rural aqui de Teresina, mais precisamente na Cacimba Velha. Ele tinha perfurações de arma branca no abdômen e também pancadas na cabeça. Desde lá, o DHPP, que é o Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa, vem trabalhando no caso para saber a dinâmica, as circunstâncias, o porquê da morte deste empresário. Nesta semana, no início dela, foram presas duas mulheres, as proprietárias do prostíbulo Balde Azul Drinks, indicadas como Maria Pereira e Karine. Elas foram presas na manhã de ontem, quarta-feira. Então elas estão sendo aí apontadas como terem participação neste crime aí deste empresário. Durante a prisão, Maria Pereira negou o envolvimento no crime. Ela disse que não tem nada a ver com o crime, que não conhece o empresário, que nunca ouviu falar. Além das duas que estão à disposição da justiça temporariamente, mais uma pessoa, na verdade, um homem, está sendo procurado, está foragido e a polícia está aí no seu encalço. As prisões foram feitas pelo Departamento de Proteção à Pessoa, o DHPP, como já mencionei. O prostíbulo fica na Vila Maria, na zona leste de Teresina, e os mandados aí de prisão são, como já disse também, são mandados temporários. Então, essas duas mulheres estão já atrás das grades. E as investigações também apontam aí o DHPP, depois de ter saído da sua casa, deixado a família, um familiar na região da Vila Maria, ele foi então, portanto, o empresário para o prostíbulo, consumiu bebida alcoólica e horas depois de deixar o local, ele foi encontrado morto no povoado Cacimba Velha. Então a polícia continua trabalhando, continua investigando para comprovar se as duas mulheres têm ou não participação e também se a pessoa que está foragida, assim que for localizada, detida, será também interrogada para que este caso seja solucionado. Então tá aí as últimas informações a respeito da morte deste empresário que foi assassinado. Ele que trabalhava com placas solares foi assassinado no último dia 1º de abril. Gente, olha, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. No dia que aconteceu esse crime, eu, Valbert Dourado da Silva, nascido e criado ali no Morro da Esperança, na rua Alex Diniz, 34 anos morando no mesmo lugar, liguei para várias pessoas, descobri a igreja onde ele congregava e onde ele estava congregando, Ele congregava em uma igreja ali na Zona Leste, depois ele foi ser transferido lá para uma igreja ali no Monte Castelo, próximo às televisões. Aí, Fabrício, olha, presta atenção. Capaz, eu lembrando das frases ditas pelo delegado Barreto, ele diz assim, olha, ninguém mata ninguém por acaso. Uma das pessoas
que eu entrei em contato, me falou o seguinte: Valbert, há mais de 15 anos que a gente conhece aqui o pastor, e nós nunca vimos nada de errado desse ser humano, desse cidadão. E aí ficam aí as ovelhas. Uma das frases que a pessoa me disse foi o seguinte: ele deixou a família em casa, foi comprar uma água, no retorno para casa parou em um campo de futebol. E ali ele ficou ligando, dizendo que estava assistindo um jogo, mas que logo estaria em casa. E aí eu conversando aqui com o nosso amigo Magela disse: rapaz, isso aí parece que uma história de mulher pelo meio. Eu disse: Magela, vamos aguardar aí as investigações para a gente poder de fato falar para o nosso telespectador o que foi que aconteceu. E eu buscando informações, alguns dias depois, dentro aí das nossas fontes, dos nossos contatos, eu descobri que a investigação, os policiais que estavam investigando aí esse crime, eles foram em alguns lugares, porque eles tinham que acompanhar, saber todo o trajeto do percurso do carro do pastor empresário. E dentro dessas imagens, eles constataram justamente o que o Magela disse para você. Porque pode parecer algo de outro mundo dizer: ah, mas o pastor estava lá no balde azul. Se a polícia divulgou que ele estava lá, é porque de fato a polícia tem esse material em mãos. Não é isso, Jonas? Até mesmo porque hoje já é o quê? 24. Do dia 1º para cá, 23, 24 dias de investigação. E a polícia não iria prender essas duas mulheres, a polícia não iria passar essas informações se de fato as investigações não tivessem apontado aí esses pontos. A gente fica aqui de coração partido, porque além de ser um ser humano, né, era um pastor que ninguém tinha nada de ruim, nada de mal para falar dele. E ficam aí as ovelhas se perguntando: meu Deus, o meu pastor. Quantas vezes o meu pastor me dava conselhos para eu não sair da linha? Quantas vezes o meu pastor interferiu aqui na minha vida particular? Quantas vezes o meu pastor não abençoou aqui o meu casamento? Quantas vezes, quantas decisões eu tomei depois da pregação ali do meu pastor? Eu vou dizer para você o seguinte: as pregações, os conselhos, as atitudes e as decisões que você tomou, guiadas pelo seu pastor, nada foi em vão. Nada foi em vão. Porque, meu irmão, se o pastor errou, se o pastor, no ditado bem popular, se o pastor errou, tem palavras que nem cabe a gente
melhor. Ele é o principal responsável pelas ações dele, pelas atitudes dele. Se ele enganou, se ele aprontou, enfim. É ele e aquele lá de cima. E você que ouviu os conselhos do pastor, siga aqueles conselhos. Porque o erro dele aí não vai atrasar a sua vida. Ele sendo o principal responsável pelo erro dele, quem vai ajustar as contas no Papai do Céu é ele, entendeu? Eu fico triste, mas eu não vou aqui jogar tudo para a figura do pastor em si. Porque antes de ser um pastor, ele é um ser humano. E poderia ser um pastor, poderia ser um padre, poderia ser... O que mais, senhor Ed? Qualquer líder religioso. Se você der um Google bem aí, você vê aí as decepções. E antes do líder religioso vem um ser humano. Não sei o que o pastor foi fazer lá dentro desse estabelecimento, não sei com quem ele estava, não sei quanto ele gastou. E nós queremos que seja julgado nesse momento o crime e não o ser humano. Tá certo, velho? Seja julgado o crime e não o ser humano. E quem cometeu esse crime que pague por ele.